Fala pessoal, tá aqui novamente. Quero comentar um pouquinho sobre o Sané. Eu sei que eu deveria ter feito esse vídeo antes, quando foi confirmada a lesão dele, só que por esses dias foi de fato exposto o nome de fato que aconteceu com o Sané, que ele vai perder quase a temporada inteira. E também ele teve muito vinculado nesse final de janela de transferências da Premier League com o Bayern de Munique. Por mais que o Bayern tenha negado oficialmente que nada tinha ocorrido, ficou bem claro que o clube tinha interesse no Sané. Não sei se tinha havido algum contato oficial, né? Aí eu realmente não tenho como saber. Mas que havia um interesse, havia. Então ele ficou nos holofotes nesses últimos meses, aí no final de julho e início de agosto, por causa dessa quase negociação que ocorreu com o Bayern, e também por conta da lesão que ele sofreu, que deve tirar ele para quase a temporada inteira de 19-20. Bom, o Sané tem sua primeira grande temporada de projeção no futebol alemão, nível nacional, ainda não é conhecido internacionalmente, no Schalke 04, numa função bem diferente do que ele fez no City, do que ele se destacou no City, sendo um ponta pela direita para receber e trabalhar por dentro com a perna esquerda e finalizar. Diversas vezes o Salah recebia a bola em profundidade para botar pro pé esquerdo e bater chegando na área, ou bater de fora da área um chute forte. Era principalmente isso que ele fazia no Schalke e foi um dos principais nomes do ataque naquela temporada, em 15-16. Ele chega em 16-17 a pedido do Guardiola para jogar no City e tem um início muito complicado, né? Ele chegou a jogar pelo lado direito, mas o que ele mais se destacou, se a gente pensa em segunda metade da temporada 16-17, que é quando o time do City começa a ficar com mais cara de Pep Guardiola, que a gente veria na temporada seguinte e na outra, né? Na seguinte, a 17-18, que foi a 18-19, que no caso foi a passada, foi o Sané jogando aberto pela esquerda e, em diversos momentos, trabalhando como um meia pela esquerda por dentro, mais ou menos como geralmente um lateral que arma por dentro, né? Até eu tive que melhorar esse atributo, ele até parecia em alguns momentos meio desconfortável para fazer essa função de um quarto meia pela esquerda, né? Não é bem a principal característica dele, mas isso ele ganha com o passar do tempo, mas principalmente da amplitude e velocidade pelo lado esquerdo e ser lançado pelo lado esquerdo para chutar cruzado de perna esquerda, sempre pelo lado esquerdo mesmo, né? E não como um ponta pela direita para trabalhar por dentro como meia, ou receber e agitar pro pé esquerdo. Sempre como um cara para buscar a linha de fundo, um cara para buscar a velocidade, que é a principal característica dele. E jogando com a perna esquerda no lado esquerdo, ele tem muito mais liberdade para fazer isso, muito mais campo para fazer isso. A segunda metade de temporada 16-17 já deu pra gente ver um pouquinho de como esse alemão poderia se desenvolver. Em 17-18 é o grande boom do Sané no time do City. O time do City 17-18 foi um absurdo, foi simplesmente incrível. Foi um dos melhores times que eu vi jogar na minha vida, depois do Barcelona, do Guardiola também. E que tinha um ataque bem claro, com 3 homens que pouco se machucaram durante a temporada. Que foram o Sterling pelo lado direito, o Sérgio Agüero por dentro, né? E o Sané pelo lado esquerdo. E qual era o grande barato desse esquema? Tendo pontas que vão trabalhar com a perna boa no lado, como se fosse um lateral, digamos assim, e não para jogar invertido por dentro para trabalhar trazer a bola pro pé bom para trabalhar por dentro, você ganha muito mais amplitude, né? E Sterling e Sané são jogadores que dão amplitude, ou seja, jogadores que dão velocidade pelos lados, né? Se o Sterling por um lado vira muito mais um cara de definição de jogadas, principalmente aparecendo no meio para receber alguma bola, ou se projetando à frente para receber uma bola por cima partindo no meio, o Sané foi muito mais um cara de buscar a linha de fundo em velocidade para ser lançado, né? Em diversos momentos, até aparecendo, né, como aqueles laterais que apoiam para receber a bola na frente e cruzar no meio para jogar a ser completada ou pelo Agüero, ou pelo De Bruyne, David Silva, até pelo Fernandinho em alguns momentos, ou pelo próprio Sterling, né, correndo, né, cruzando a área, partindo da direita, ou em alguns momentos para trabalhar por dentro, que foi a grande característica que ele acrescentou a seu estilo de jogo nesse período do Manchester City, trabalhar por dentro com a perna esquerda, partindo da esquerda mesmo, emulando mais ou menos como um lateral esquerdo que trabalha como um meia, né? E principalmente, né, as jogadas mais legais de se ver do Sané, na minha opinião, ser lançado à frente para botar a bola em velocidade e dar um chute cruzado. Eu lembrando aqui, eu posso só assim, agora passando na minha memória, eu lembro de pelo menos uns 3 gols dele dessa forma. Um gol contra o West Bromwich em outubro de 2017, um gol contra o Palace, naquele que foi o primeiro grande jogo do City no campeonato 17-18, que se não me engano mete 6-0, 5-0 no Palace, algo assim, 4, foi um jogaço. E o gol contra o Manchester United, que foi agora em abril de 2019, né, que põe o time na liderança do campeonato para bater o Liverpool na reta final, né? E a temporada 17-18 dele foi muito assim. O trio de ataque foi incrível. E o Sané foi, sem dúvidas,
esse cara que, por mais que não seja muito driblador do 1 contra 1, de fazer a coisa mais de... São, tipo, assim, os dribles do Sterling geralmente são aqueles de passar o pé por cima da bola, buscar mais 1 contra 1 pra deslocar a cintura do adversário. O Sané não. O Sané era o cara de botar a bola em velocidade e driblar em velocidade com cortes muito rápidos. Não necessariamente um jogador com repertório de drible, mas um cara que na função que ele desempenhava muito bem. Se projetava à frente, conseguia dar o come no zagueiro, né? Aí botava pra perna direita, conseguia às vezes finalizar com a perna direita e às vezes cortar de novo pra perna esquerda pra bater cruzado, né? Se projetar pra cruzar na frente, uma jogada muito manjada do Manchester City, né? Que são essas ultrapassagens dos homens de lado e lançamento na frente. O Sané cresceu muito em 17-18 fazendo essa jogada, jogando muita bola, sendo um dos principais jogadores, né, do ataque do Manchester City. O Manchester City fez muitos gols naquela temporada, mais de 100 gols, né? E os gols foram muito bem distribuídos entre os homens de frente. E o Sané não só contribuiu com esses gols, como também na fase de construção de jogadas, né? E chega 18-19, o Sané não é convocado para a Copa do Mundo de 2018, que também, na minha opinião, foi um dos maiores absurdos dos últimos tempos em relação à Copa do Mundo. Ele realmente não fez o menor sentido. O Joachim Löw preferiu convocar o Julian Brandt, que é até um bom jogador, mas é muito mais jovem e não tinha capacidade técnica e de desequilíbrio de jogo que tinha mostrado o Sané naquela temporada. Então, eu realmente não entendi isso. Mas, enfim, né, aconteceu. A Alemanha fez uma Copa do Mundo ridícula, para não dizer outra coisa, e realmente o Sané fez falta. Poderia ter entrado nos jogos para desequilibrar. O Julian Brandt entrou bem nos jogos. Todos os jogos, ele entrou nos 3 jogos e entrou bem nos 3 jogos, mas não consigo ser definitivo. Acho que o Sané forneceria muito mais. Enfim, em 18-19, com a chegada do Mahrez, a coisa muda um pouco de figura. Por quê? O Mahrez ocupando o lado direito, o Sterling passava a ocupar o lado esquerdo, né? Ou às vezes o Bernardo Silva jogando pela direita e o Sterling jogando pela esquerda. A característica do time mudou. Por que mudou? Porque se eu tenho o Mahrez para trabalhar com o pé esquerdo, né, eu vou colocar ele na direita para ele trabalhar por dentro, buscar o drible e a finalização. Né? O Bernardo Silva a mesma coisa. O Sterling não podendo ficar ali, vai pro lado esquerdo. E o que o Sterling vai fazer do lado esquerdo, já que ele é destro? Botar para dentro para trabalhar com a perna direita. Então, assim, o Sané perde espaço em 18-19, muito espaço. E o que eu achei até assim, eu realmente não sei o que passa nos bastidores do Manchester City. Mas pra mim, minha opinião pessoal, ficou bem claro que tinha alguma coisa acontecendo com ele e o Pep Guardiola de questão pessoal. Isso é que me pareceu, né? Que não tem como você desperdiçar um jogador como o Sané dessa forma, né? Principalmente nos jogos em que ele entrou, por mais que em alguns jogos de fato, principalmente na primeira metade, ele não tenha entrado bem, ele entrava e realmente parecia estar fora de sintonia em alguns momentos. Em outros momentos, principalmente com a sequência da temporada, né, tem até um jogo contra o West Ham que ele é titular e joga muita bola, ele destrói o jogo, ele é o disparado melhor jogador daquele jogo, até o Gabriel Jesus joga também. E com a sequência que passa da temporada, o Sané passa a entrar pelo lado esquerdo e fornecer aquilo que o City perdeu nessa temporada. Pelo lado esquerdo foi a capacidade de ser rápido, de ser agressivo por aquele lado, buscando a linha de fundo, dando amplitude. Porque se a gente pensa no Zinchenko, que jogou muita bola pela lateral esquerda, não é um jogador de amplitude, é um cara para trabalhar quase como um quarto meio-campista pela esquerda do que como um cara de ultrapassagem. O Mendy vive machucado, então nem entra na avaliação. O Delph começou muito mal, fez essa temporada até bem ruim, a primeira metade de 2019, mas mesmo assim não tem essa característica de se projetar. O Sterling jogando no lado esquerdo vai centralizar porque ele é destro. O Mahrez jogando pelo lado esquerdo, aliás, o Mahrez não jogou pelo lado esquerdo quase nenhum momento com a camisa do City. Mesmo assim, o Mahrez não é um jogador para buscar velocidade no lado esquerdo. Ele é um cara para trabalhar por dentro com o drible e a finalização de pé. Aquela finalização que no FIFA chama de a finalização chapada, né? O finesse shot. Né? Esse é o estilo de jogo do Sané. O Bernardo Silva não jogou pela esquerda. O Bernardo Silva jogava como um ponta ou como um meio-campista pela direita, sempre trabalhando com a perna esquerda, né? Buscava a linha de fundo em alguns momentos, mas não com a velocidade, mas com o drible. Então, essa característica de apoio pelo lado esquerdo, o Manchester City não teve praticamente nessa temporada, né? O time conseguiu ser campeão de 4 torneios que disputou, né? Só faltou realmente a Champions League, mas isso foi uma característica negativa do time, a falta de um jogador por aquele lado. E o Sané poderia ter sido esse jogador tranquilamente. Então, a questão pra mim foi muito mais, deve ter sido uma questão pessoal com o Guardiola, que eu realmente não entendi, porque o time perde muito sem ele pelo lado esquerdo. Agora com ele machucado, né, o João Cancelo foi contratado. Pode jogar como lateral direito, pode jogar como meia pela direita, já jogou como um ponta pela esquerda, só que aquela mesma coisa. O João Cancelo é destro,
Então, a tendência dos destros jogando pela esquerda é trazer para a perna direita para trabalhar por dentro. Então, mais uma vez, você perde amplitude pelo lado esquerdo, né? Até contratou o Angelino para jogar pelaquela lateral, mas mandou muito mal na pré-temporada. Não deve ser um jogador para ser aproveitado como titular absoluto, né? Talvez para entrar no segundo tempo, até como um ponto em alguns momentos pode ser, né? Não sei se o Guardiola vai fazer ele jogar assim. Mas enfim, a lesão do Sané para mim é muito prejudicial ao Manchester City. Acho que ele poderia ter sido muito melhor aproveitado na temporada passada. O Guardiola, para mim, ficou claro que tinha algum problema pessoal com o Sané, é o que me pareceu pelo menos. E para essa temporada vai fazer muita falta, porque é um jogador que finaliza muito bem, tem muita velocidade, tem muito bem o drible em velocidade, sabe muito bem buscar jogadas de linha de fundo na amplitude pelo lado esquerdo. Coisa que no City, no momento, só ele consegue fazer. Só ele faz. Se não só ele consegue fazer, ele é o que mais faz bem, né? Então, realmente é uma perda muito grande para essa temporada do Manchester City, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.